Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de agosto de 2023 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central, dedicado à agricultura natural messiânica. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta significativa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação
para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe de cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Paulo Masaki Oyama. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takamahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamui zanagi no mikoto, tsugoshi no himoka no tachi hana no, Odo no ahagi harani misogi harai tamao toki ni narimaseru harai dono okami tachi moro moro no magagoto mikegareo Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami ta tomoni Ame no fuji koma no mimi furi tatete kikoshime seto kashikomi momaosu
우야우야 시쿠오 몸미루니 세성 간세 엄보사츠 고노도니 아모라세 타마이 고묘녀라이 도겐지 오싱미로 구토카시 고세노미 까미 도나라세 타마이테 다이생 산쟁 세카이노 산도 구오메시 고조쿠오 기요메 히야코 세이망오 구이사이 슈조노 다이냉강 고묘조라쿠 이고노 주포 세카이오 나라시메테 고푸 우주 우노 쿠루이나코 fukukaze edamo narasunaki mirokuno mio oumitamao muriomo reino dainjini tenmarasetsumo matsuroite shoaku jahowa aratamari Yasharyu Jimmo Gedatsunashi Shozen Bushin Koto Gotoku Sono Kokoro Zashi Otogurunari Sansen Somoku Koto Gotoku Mikami no Itoku ni Nabikaite Kinju chugyo no suema demo minaso no tokoro o ezaru nashi masani kore shibi jisso sekai karyo binga wa sora ni mai yonten ni bikeba Banka fukui kuchini konji, shindengyo kuro sosori tachi, senomiya kata kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, Genimo tengo kura kudonari, gokoku minori te kura ni michi, sunadori utaka ni ame ga shita, ikitoshi keru moro moro no, eragi nigi wa kwe wa, Tsutsura ura ni michi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikoshimiya, isakai gotomo yume tokie, tenshikai o shinabete, miroku no mite niki itsusare, Jinji no mimune ni idakare, warera hibi no segio nimo, miocho tamai shinkakuo, ese shimeye wa tomi sakae, iwa nagaku muyakuni, zento kuko o kasane sase, Fukuju kai muryo no dai kudoku tare sase tamai mashimase to nen ju shinge zaton shu kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami mamori tamae
Sakihaet amae, Mirokuo mikami mamori, amae sakihaet amae. Oshie oyanus shinokami, mamori amae sakihaet amae. Oshie oyanus shinokami, mamori mae sakihaet amae. Nagara tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Pequenina percepção do homem, não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou
É grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta ao plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A respeito do amor. Falarei agora sobre as plantas e as árvores da grande natureza. O interessante é que eu podo os galhos das árvores para melhorar o formato, o que é uma espécie de hobby para mim. Frequentemente acho que cortei demais e, dependendo do lugar onde vou plantar uma árvore, a árvore tem frente e verso, quando não consigo exibir a sua frente, às vezes ponho a parte posterior ou a sua lateral. E isso não é bom. Então, a árvore, por si mesma, se ajeita e fica com boa forma. O mesmo pode ser dito sobre a ikebana. Eu mesmo vivifico as flores de todos os cômodos da casa. E mesmo achando que o formato não está muito bom, no dia seguinte a própria flor apresenta-se numa forma melhor. Em geral, há as que ficam e as que não ficam bem vivificadas. E isso não tem jeito. Porém, como as flores estão vivas, quando há pequenas imperfeições, elas mesmas se arrumam para dar melhor aparência. Realmente é misterioso. Em suma, tal atuação existe na grande natureza. Seja como for, podemos entender que essas coisas também possuem espírito. Vejamos a teoria de um certo estrangeiro. Ele disse: em todas as coisas, se procedermos com sentimento de amor, uma árvore que, por exemplo, normalmente leva cerca de 30 anos para se formar, cresce na metade do tempo. Foi o que ouvi na rádio há 2 ou 3 dias. E essa pessoa, pela experiência de longos anos, ama as flores. Ele não as negligencia, mas sim trata-as com amor. Amar é muito importante para o crescimento. É realmente fantástico. Até elas sentem o amor do ser humano. Penso, de facto, que as plantas também possuem espírito. Um jardineiro sempre dizia que quando uma planta não floresce, ele diz-lhe: se este ano não deres flores, vou cortar-te. E quando não dá frutos, diz: se este ano não deres frutos, vou cortar-te. E ela obedece. Quem disse isso foi o jardineiro Morimoto de Atami. Portanto, se isso for verdade, significa então que elas distinguem as palavras do ser humano. Espiritualmente falando, compreendemos isso muito bem, pois não é nada incomum. Tal acontece não só com as plantas, até os objetos, como as tigelas, são diferentes quando o ser humano os trata com amor. Frequentemente, as pessoas são indelicadas, mas isso acontece porque não possuem amor pelos utensílios. Se o dono trata com amor, o espírito do ser humano penetra. Assim, podemos entender o quanto o sentimento do ser humano tem influência. Miyoshi Yeshu, número 20, 16 de março de 1953. Experiência de fé de Enio Aleph da Silva Cordeiro. Chamo-me Enio Aleph da Silva Cordeiro. Tenho 29 anos. Sou membro há 22 anos. E dedico no núcleo de Jorei da Margem Sul. Em novembro do ano passado, eu e minha esposa mudamos-nos para Portugal em busca de uma melhor qualidade de vida. Chegamos com muita expectativa, mas também com o pé no chão, e por isso trouxemos uma reserva financeira. Entretanto, em pouco mais de um mês, a minha mulher distribuiu vários currículos e conseguiu emprego. Nos meses seguintes, eu ainda continuava à procura de trabalho, e apesar de enviar meus currículos para várias empresas,
de construção civil, que é minha área, não obtinha qualquer resposta. Apesar de estar preocupado com a situação, por volta do mês de março, acabei por aceitar o convite da ministra e comecei a dedicar na agricultura natural no terreno da Margem Sul, com o objetivo de conseguir um trabalho. Esforcei-me para desapegar do problema e só depois que mudei o meu sono e passei a aceitar que tudo iria acontecer na hora que Deus quisesse, é que tudo começou a melhorar. Somente quando passei a agradecer a Deus e a Meiju-sama pela purificação, foi então que consegui concentrar-me na minha dedicação e, assim, em maio, alcancei a graça de encontrar um emprego. Acredito que foi através do empenho na dedicação da agricultura natural que pude superar as dificuldades que estava a enfrentar. Além dessas práticas, também faço donativo mensal, leitura diária dos ensinamentos, transmissão e recebimento diário de Jorei. E para agradecer esta graça alcançada, materializei a minha gratidão através de um donativo especial. Aprendi que, quando nos voltamos para a dedicação na obra divina e desapegamos da preocupação com a situação que estamos a viver, Deus e Meiju-sama dão-nos permissão para conseguirmos superar a purificação. Muito obrigado a todos. Leitura da experiência de fé de Teodósia Vaz Soares dos Ramos. Chamo Teodósia Vaz Soares dos Ramos e dedico no núcleo de Jorei da Margem Sul. Em 2019, um sobrinho que vivia em Angola separou-se da esposa e, a partir dessa data, nunca mais lhe permitiram ver a sua filha. Cerca de um ano depois, ela morreu atropelada e não o deixaram sequer ir ao funeral. Também perdeu o trabalho e a sua casa num incêndio. Assim, acabou por regressar a São Tomé para trabalhar e tentar melhorar de vida, o que não conseguiu. Por tudo isso, pediu-me ajuda para vir tentar a sorte em Portugal. Apesar de várias dificuldades e de não ter acomodação para ele, por acreditar ser a vontade de Meiju-sama, adaptei a minha vida para o receber e apoiar. Quando chegou, ao tentar tratar da documentação para poder trabalhar legalmente, veio a saber que só teria agendamento para dali a um mês, o que seria muito tempo sem remuneração. Quando fui dedicar, no meu plantão no Jorei Center, ele acompanhou-me e fizemos oração no altar junto com a ministra, entregando a situação a Deus e a Meiju-sama. Ao sair da igreja, ao passar por uma loja do cidadão, por acaso, ficámos a saber que se ele passasse a noite na fila, na manhã seguinte poderia ser atendido sem marcação. Assim ele fez e no dia seguinte saiu de lá com todos os documentos que necessitava. Esta foi a primeira graça que ele recebeu de Meiju-sama. Entretanto, ele não estava a conseguir trabalho e eu e a minha neta de 8 anos estávamos com dificuldades financeiras para ir a São Tomé reencontrar a sua mãe. Assim convidei-os para irmos juntos dedicar na agricultura natural no terreno da Margem Sul. Orientei-os a fazê-lo com o sentimento de gratidão pelas purificações que estavam a limpar as nuvens espirituais por causa dos nossos problemas. As passagens de avião, que normalmente custam cerca de 600 euros, estavam a ser vendidas entre 1.500 e 2.000 euros. Logo após a nossa dedicação na agricultura natural messiânica, uma amiga falou-nos de uma agência que estava a vender as passagens ao preço normal. Alegres e com a gratidão pela atuação de Meiju-sama, fomos logo comprar os bilhetes e este mês estaremos a visitar os nossos familiares. Num dia de distribuição de flores de luz e transmissão de Jorei nas ruas da Margem Sul, quando estávamos a ir para dedicar juntos, ele recebeu um telefonema com uma oferta de trabalho com contrato na sua área profissional
perto da nossa residência. Acredito que precisamos dedicar fazendo o nosso melhor, esforçando-nos para colocar Deus e Meixo Sama em primeiro lugar, tendo gratidão por tudo, inclusive pelas purificações. Ao confiar, entregando os nossos problemas nas mãos de Deus e Meixo Sama e nos esforçarmos para fazer a nossa parte, Ele nos guiará para tomarmos as decisões certas, na hora certa e no local certo. Todas as dedicações, inclusive a da agricultura natural, são fundamentais para o cumprimento das nossas missões e assim nos tornarmos felizes. Mensalmente, participo nos cultos, faço o meu dízimo e também o donativo para a reforma da sede central. Semanalmente, tenho o meu plantão na igreja, dou assistência religiosa nos hospitais. Diariamente, oro na imagem consagrada de Meixo Sama, no meu lar, e leio os ensinamentos no mínimo 30 minutos por dia. Agradeço a Deus e a Meixo Sama, às ministras e aos membros pelo apoio na nossa dedicação que nos motiva a esforçar-nos cada vez mais. Muito obrigada. Experiência de fé de Aguinaldo Batista do Nascimento. Chamo-me Aguinaldo Batista do Nascimento e dedico no núcleo de Jorei da Margem Sul. Em julho do ano passado, morava num quarto alugado em casa de um colega de trabalho. Nesta altura, tinha um relacionamento e estávamos a organizar-nos para vivermos juntos. Entretanto, o meu filho mudou-se para Portugal e foi viver provisoriamente comigo, com a condição de nos mudarmos na maior brevidade possível, já que estava a organizar uma nova fase da minha vida. Mas, pouco tempo depois, a relação terminou e assim vimos-nos obrigados a ter de continuar no quarto. Quando meu colega tomou conhecimento da situação, não gostou e pediu-nos para procurarmos outro local porque queria ter novamente a sua privacidade. A partir daí, passou a pressionar-nos e o ambiente tornou-se cada vez mais desconfortável. Apesar do meu filho conseguir trabalho com rapidez, não conseguíamos encontrar um apartamento para partilhar. Sem achar para onde ir, senti-me um pouco desesperado pela situação que estava a viver. Nessa altura, aceitei o convite para ir dedicar na agricultura natural no terreno da Amadora. Entreguei a minha situação e ansiedades nas mãos de Deus e Meixo Sama, com a confiança de que iria acontecer o melhor para nós. Apesar de ter um temperamento alegre e extrovertido, nesse dia fiquei concentrado, dando o meu máximo, a ponto de fazer uma bolha de sangue na mão, apesar de estar a usar luvas. No dia seguinte à dedicação, uma amiga falou-me de um apartamento que estava disponível para alugar. Fui visitá-lo, gostei muito, mas pediam 2 meses de caução e eu não tinha esse valor disponível. Para me ajudar, o senhorio propôs-me pagar apenas 1 mês de caução, parcelando o segundo, e assim eu fiz. Graças a Deus e a Meixo Sama, consegui arrendar e estou nele até hoje. Graças a esta purificação, ao mudar para um apartamento, voltei a ter as condições necessárias para poder regressar à minha atividade comercial, que tinha sido obrigado a suspender no início da pandemia. Ao empenhar-me na dedicação na agricultura natural messiânica, para além dos compromissos que já tenho, participo mensalmente em todos os cultos, faço meu dízimo, sou responsável por um dos coros messiânicos e leio no mínimo 30 minutos de ensinamentos por dia. Concluí que quando entregamos tudo nas mãos de Deus e Meixo Sama e nos empenhamos nas dedicações com o sentimento correto, tudo se resolve. Estou muito feliz por morar num bom apartamento e durante a visita missionária do nosso presidente, Reverendo Carlos Eduardo Luciol, ao núcleo de Jorei da Margem Sul, tive a permissão de o receber em minha casa, o que me deu muita alegria. Agradeço a Deus e a Meixo Sama, aos meus antepassados e a todos os que dedicam na obra divina com muito amor. Muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Luciol.
Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e amém, Shusama. Graças a Deus e amém, Shusama. Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Do exterior, estamos a receber presencialmente membros de Angola, São Tomé e Príncipe e Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Até o início do mês passado, as unidades religiosas do Porto e de Gaia funcionavam no mesmo local. No dia 9 de julho, num clima de muita alegria e emoção, às 11 horas participei nas inaugurações das novas instalações do Núcleo de Jorei de Gaia, com a presença de 32 membros, e às 17 horas, das novas instalações do Jorei Center do Porto, com a presença de 63 membros, 2 frequentadores e 2 pessoas de primeira vez. As novas moradas já estão disponíveis no website e no boletim informativo da nossa igreja. Desejo a todos muito sucesso no cumprimento das vossas missões e que estes 2 novos locais possam ser focos de luz para a salvação de muitas pessoas. Posteriormente, do dia 12 ao dia 23 de julho, estive a visitar unidades religiosas de França. Inicialmente, oficiei a entronização do altar do lar e Mitamaiá da família Fan, em Nantes. A seguir, visitei 3 núcleos de Jorei de Paris, que funciona na casa da família Sakaguchi, de Nîmes, na casa da família Sabatier, e de Bordeaux, na escola de dança da família Cavalcante da Silva, nos quais se realizaram várias atividades. Assistência de Jorei nos lares dos membros em purificação, Dai Joreikai, grande encontro de Jorei, estudos de ensinamentos, cultos mensais de agradecimento, outorga de Oricari, medalha da luz divina, e ainda, num clima de muita alegria e emoção, a outorga do cômio e diploma de 3 novas ministras assistentes. Ministra Tavone Sabatier, do Núcleo de Jorei de Nîmes, ministra Annabelle Luché, do Núcleo de Jorei de Lille, e ministra Luciene Cavalcante da Silva, do Núcleo de Jorei de Bordeaux. Apesar do momento de instabilidade social que naqueles dias se estava a viver no país, mesmo perante todas as restrições de locomoção, etc., no total, encontrei e transmiti Jorei a 37 membros, sendo que 2 vieram especialmente da Bélgica, 10 frequentadores e 6 pessoas de primeira vez. Pude constatar que todos estão a esforçar, com Makoto, em prol da expansão da obra divina, através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Esta semana, aqui em Portugal, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, estamos a receber a visita de Sua Santidade, o Papa Francisco, que, entre várias importantes mensagens,
alertou também para as ilusões do mundo virtual, pedindo que não nos deixemos enganar pelas aparências e promessas vazias das redes sociais, que são supérfluas e não preenchem o vazio interior das pessoas. Também exaltou os jovens a substituírem os medos pelos sonhos e a seguirem em frente. Agradecemos ao Santo Padre o seu exemplo de amor e ecumenismo. O culto mensal de hoje é especialmente dedicado à coluna de salvação da agricultura natural messiânica. E para expressar a nossa gratidão, colocamos no altar os produtos cultivados pelos membros oriundos das hortas caseiras da sede central e de todas as unidades do país. A importância da horta caseira não é só produzir alimentos saudáveis, mas, principalmente, para reconhecermos a grandeza de Deus e aumentarmos cada vez mais a nossa gratidão a Ele, aprendendo a tornarmos-nos verdadeiros espiritualistas. Meixo Sama ensina-nos que nada poderia existir nesse mundo sem as benesses da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os três elementos: fogo, água e terra. Em termos científicos, estes correspondem, respectivamente, ao oxigênio do fogo, ao hidrogênio da água e ao azoto da terra. Na agricultura, não existe um único produto que não dependa destes três elementos. Depois de plantados e cultivados, os alimentos absorvem estas energias que, junto com o amor na sua preparação, nutrem o espírito e o corpo do ser humano. Por este motivo, devemos desenvolver o sentimento de gratidão pela terra e por todas as pessoas que se dedicam para que os alimentos cheguem até nós. Não sei se os senhores sabem, mas o ideograma japonês da palavra arroz é inspirado no número 88, pois, segundo eles, do seu plantio até chegar à nossa mesa, este alimento passa por 88 mãos, a quem devemos profunda gratidão. Esse sentimento perdeu-se a partir do momento em que passamos a comprar os produtos nos supermercados, dentro das respectivas embalagens. Ao perder o contato com a terra e com os produtores, achamos que temos alimentos porque podemos comprá-los. Mas, na verdade, por mais ricos que possamos ser, sem a terra e sem os agricultores, morreríamos de fome. A esse respeito, Meixo Sama escreveu o seguinte poema: chegou a hora de salvar os agricultores, respeitados como grande tesouro desde os tempos antigos. No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama orienta-nos que amar as plantas é muito importante para o seu crescimento, pois elas também possuem espírito e, portanto, sentem o nosso amor. A esse respeito, gostaria de lembrar uma experiência que o nosso querido reverendíssimo Watanabe contou no culto de agosto de 2013 no Solo Sagrado do Brasil, dedicado à agricultura natural. Uma jovem praticante da horta caseira relatou-lhe que tinha plantado berinjela, pepino, tomate e pimento. Todas as plantinhas estavam a crescer, exceto o pimento. E ao encontrar-se com ele, quis saber o porquê. Então, ele perguntou-lhe se gostava de pimento, ao que ela admitiu sempre ter detestado. Assim, ele orientou-a
que não era só ela que estava a olhar para as plantinhas, mas que elas também a estavam a observar e a perceber o seu sentimento. Portanto, precisava de corrigir o seu sono para cuidar bem delas. Ao voltar para casa, ela pediu perdão ao pimento pelo seu sentimento negativo e prometeu que, a partir daquele dia, iria começar a amá-lo. Assim, em apenas 2 semanas, ele recuperou e ficou do tamanho das outras plantas. Ela surpreendeu-se com esse resultado, pois não imaginava o quanto a mudança do seu sentimento pudesse influenciar uma planta. Então, pensou que, como os seres humanos, deveria acontecer a mesma coisa. Lembrou-se de uma colega que tinha na faculdade muito antipática, que não se dava bem com ninguém. Ela associou-a ao pimento e começou a mudar o seu sentimento negativo que nutria por aquela jovem. Certo dia, pediu-lhe perdão e passou a cumprimentá-la diariamente com um sorriso. Pouco a pouco, a colega mudou, a relação entre as duas melhorou, tornaram-se amigas e, através dessa amizade, aproximou-se das outras colegas do grupo. Essa menina que era triste, ácida e desagradável, tornou-se alegre, simpática e feliz. A jovem conclui a sua experiência dizendo que, quando damos o nosso amor a alguém, despertamos o amor que existe dentro da outra pessoa. O pimento, sem dizer uma palavra, transmitiu-lhe um grande ensinamento. Se tivermos espírito de busca e humildade para querer aprender, a grande natureza tem muito para nos ensinar. Hoje ouvimos 3 maravilhosas experiências de fé relacionadas essencialmente com a prática da agricultura natural messiânica. O Enio Cordeiro, depois de se mudar com a sua esposa para Portugal em busca de uma vida melhor, estava com dificuldades em encontrar trabalho. Apesar de não conseguir esquecer o seu problema, aceitou o convite da ministra para ir dedicar na agricultura natural no terreno da margem sul. Ao passar a empenhar-se também nessa coluna da salvação, conseguiu desapegar do problema e, ao mudar o seu sono, aceitou que tudo iria acontecer na hora que Deus e Meixo Sama quisessem. Pela primeira vez, conseguiu agradecer pela purificação e, a par de todas as outras práticas que realiza, conseguiu superar as dificuldades que estava a enfrentar obtendo o tão almejado emprego no mês de maio. A dona Teodósia Ramos, tendo conhecimento do grande sofrimento do seu sobrinho, decidiu apoiá-lo e recebeu em sua casa, mesmo enfrentando diversas dificuldades. Quando foram tratar da documentação para ele trabalhar legalmente, só conseguiram agendamento para dali a um mês, o que seria muito tempo sem fazer nada e sem remuneração. Depois da dedicação na igreja, ao entregar a situação nas mãos de Deus e Meixo Sama, no dia seguinte, obteve os documentos para poder trabalhar. Contudo, ele ainda sem emprego e a dona Teodósia a enfrentar dificuldades financeiras para ir a São Tomé com a sua neta. Foram os 3 dedicar na agricultura natural no terreno da margem sul. E ela orientou-os a fazê-lo com sentimento de gratidão pelas purificações,
pois estavam a limpar as nuvens espirituais, verdadeira causa dos problemas. Logo após essa dedicação, uma amiga indicou-lhe uma agência de viagens que estava a vender as passagens a um preço mais acessível e, atualmente, já estão lá a visitar os familiares. Posteriormente, quando estavam a ir dedicar na distribuição de flores de luz e transmissão de Jorei nas ruas da margem sul, o seu sobrinho recebeu um telefonema com uma oferta de trabalho com contrato na sua área profissional e perto da sua residência. E por último, e nem por isso menos importante, o Aguinaldo Nascimento sentia-se desesperado pela situação de não encontrar uma casa onde pudesse morar junto com seu filho. Tal como nas duas experiências anteriores, concomitantemente às diversas dedicações que já realizava, aceitou o convite para ir dedicar na agricultura natural no terreno da Amadora e, neste dia, empenhou-se ao máximo. Por incrível que pareça, também no dia seguinte, apesar da grave crise imobiliária que se vive há algum tempo em Portugal, recebeu a graça de encontrar um apartamento excelente com todas as condições para retomar a sua atividade comercial. Um ponto comum nestas três experiências é que, além das práticas da fé que já vinham a realizar, tais como participar nos cultos, materialização da gratidão através do donativo, leitura diária dos ensinamentos, transmissão e recebimento diário de Jorei, entre outras, passaram a dedicar também na coluna de salvação da agricultura natural e, assim, foram abençoados com os milagres que acabamos de ouvir. Para concluir, Meixo Sama orienta-nos sobre a influência que o sentimento do ser humano exerce sobre tudo e que, no caso da agricultura, se pedirmos uma farta colheita com sentimento de gratidão, este se transmitirá ao solo, que não deixará de nos corresponder. Seguindo esse princípio, se pedirmos a Deus e a Meixo Sama uma farta colheita de pessoas a quem nos poderemos dedicar com amor, eles certamente nos atenderão. Portanto, vamos sim nos esforçar para praticar a agricultura natural messiânica, mas tendo presente que de nada adianta nos alimentarmos de forma saudável se vivermos egoisticamente e não dermos amor a quem está à nossa volta. O mais importante cultivo é o das boas ações, que farão muitas pessoas felizes. Desejo a todos um bom mês de descanso, que aproveitem bem para repousarem na companhia da família e dos amigos, mas, por favor, lembre-se que a prática da fé não tira férias. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do Jorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás.
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de agosto de 2023 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central, dedicado à agricultura natural messiânica. Parabéns pela participação de todos.